Confirmação da morte de Silvio Santos aos 93 anos. Uma risada que é a sua marca registrada. Bordões que viraram hit. Quem quer dinheiro? Músicas que fizeram história. Conhecido por seu humor cativante e carisma único. O valor dele é aproximadamente 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Eu tô de olho. Mas eu vendo pra você por 200 reais. Se quiser. Peguei. Pegou? Peguei. Quer, vamos trocar? Vamos trocar. Tá trocado? Tchau. Gente, Foi camelô, nunca me descer. A história de Silvio Santos é a história da televisão brasileira. Todo mundo já ouviu falar do camelô que conquistou o país com seu carisma e talento. Aí o Moisés Deltman, que já morreu, chegou perto de mim e falou assim: ó, Silvio Santos, por que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai abrir no Rio? Falei, mas Moisés, você acha que vão dar televisão pro camelô? Você tá ficando louco? Vão dar televisão pro peru que fala? Não vão dar televisão pra ninguém. Eu disse isso pra lá, vai. Mas botou aquele negócio na minha cabeça. Nascido em 1930 no Rio de Janeiro, Cenoura Abravanel, como era conhecido, adotou o nome artístico Silvio Santos ainda jovem. A mãe o chamava de Silvio, e ele acreditava que os Santos sempre o guiavam. Sua jornada começou no rádio nos anos 50, onde sua voz marcante já chamava a atenção. Alô, meus amigos e minhas amigas do Brasil que estão ouvindo a Rede Nacional de Rádio. Alô, bom dia, dona de casa, muito bom dia. Garotada boa do meu Brasil. Osquindô. Após passar por grandes rádios como Tupi e Continental no Rio e Nacional em São Paulo, Silvio chegou à capital paulista e se tornou o Homem do Baú. Em 1956, ele assumiu o Baú da Felicidade e, com o dinheiro dos carnês, começou a construir seu império. Seu primeiro programa de TV, Vamos Brincar de Forca, estreou em 1961 e, mais tarde, se transformaria no famoso Programa Silvio Santos. Como vocês sabem, esse programa, felizmente, a cada semana que passa, vai ficando melhor. E de acordo com os boletins de audiência, esse programa já é o primeiro colocado em audiência nas noites de sexta-feira. Mesmo após a venda da TV Paulista para a Globo, Silvio continuou com seu programa dominical, usando o horário para divulgar seus negócios. Em 1975, ele migrou para a TV Tupi e para a recém-criada TVS no Rio de Janeiro. Continuar o programa Silvio Santos Diferente pela Rede Tupi de televisão para todo o Brasil, acreditando plenamente no senso de humor do povo brasileiro. Os estúdios Silvio Santos estão toda semana comprando piadas daqueles que nos escrevem e nos mandam o tema solicitado. No início dos anos 80, após passar pela TV Record, Silvio conquistou a licença para operar o Canal 4 de São Paulo, dando origem ao SBT. Eu parti para os Estados Unidos e fiz um investimento de 60 milhões de cruzeiros que vou pagar em 5 anos. Disse que queria todo o material pronto em 90 dias. E os diretores das duas empresas deram risada. Não acreditaram. Fundado em 1981, o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, se tornou o palco principal de Silvio Santos, onde ele apresentou programas e quadros de sucesso por 4 décadas. Aquilo que eu faço no palco não é teatro. Aquilo que eu faço no palco eu faço aqui com vocês, faço daqui a pouco na outra sala. Mas sei separar as minhas responsabilidades de animador de programas com as minhas responsabilidades de empresário de televisão. Os programas de auditório conduzidos por Silvio Santos deixaram uma marca em várias gerações, especialmente com as divertidas brincadeiras do Topa Tudo por Dinheiro. Quem mais enquanto e... Olha como é que é. É pulando aí, ó. A irreverência do show dos calouros era a marca registrada do programa. Silvio Santos também nos proporcionou momentos de romance e emoção com programas como Namoro na TV e Quer Namorar Comigo.
Pessoal, agora é a hora de nós perguntarmos: e você quer namorar comigo? E quem nunca se divertiu com as competições do passa ou repassa, roda a roda, jogo dos pontinhos, roletrando e qual é a música? Ninguém acertou, a Gretchen não marcou, o Luiz Caldas não marcou, mas o Lombardi vai dizer quem ganhou o prêmio Lombardi. Eu, o Gugu e o auditório estaremos juntos com mais um programa, todo mundo junto, hein? Roletrando! Quem nunca sonhou em ver seu pedido realizado na Porta da Esperança? Silvio Santos nos emocionou com esse quadro que nos mostrava a magia da TV. Vamos abrir as portas da esperança! Silvio Santos foi um verdadeiro visionário. Ele trouxe para o Brasil formatos inovadores como o Show do Milhão. Está certo disso? Estou certo. Posso entregar R$500 mil? Pode. Ok, parou, R$500 mil. E o Casa dos Artistas, um dos primeiros reality shows do país. Nós pagamos o prêmio em dinheiro. Dinheiro? O que eu posso fazer? Em parceria com Hebe Camargo, Silvio Santos criou o Teleton, um evento que mobilizou o país em prol das crianças com deficiência. Serão mais de 24 horas de programa, recebendo artistas, recebendo doações de empresários e torcendo para alcançar a meta de R$9 milhões. Sua trajetória de sucesso lhe trouxe numerosos prêmios ao longo de mais de 60 anos na televisão. Personalidade do ano? Muito obrigado. Melhor animador de televisão. Muito obrigado. Governador do estado. Agora, Muito obrigado. a gente dá 3 e só recebe 1, é? Por quê? Olha, eu sempre procuro fazer os melhores negócios. Eu tô vendo. Ele foi eleito o melhor apresentador de TV por vários anos pelo Troféu Imprensa, prêmio que ele mesmo criou e apresentou. Você está vendo a satisfação das minhas colegas de trabalho quando você recebe o Troféu Imprensa. Essa é maravilhosa. Nós fazemos votos, eu tenho a impressão que esta mesma satisfação, esta mesma alegria está hoje em todos os lares brasileiros. O sucesso de Silvio Santos transcendeu a televisão. Em 2001, ele se tornou tema de um samba-enredo no Carnaval Carioca, desfilando em um carro alegórico e mostrando sua importância para a cultura popular. Qual é o prêmio Lombardi, diz aí? Qual é a música, quem sabe canta aí? O carnaval sempre fez parte da vida de Silvio Santos. As marchinhas carnavalescas, aliás, são um marco na história da TV brasileira e estão diretamente ligadas ao seu nome. E para o vovô não sabe mais, apesar de fazer tanta força, o vovô foi passado para trás. Além de apresentar, Silvio Santos também era um talentoso cantor, com 4 álbuns e mais de 135 músicas gravadas. Sua paixão pela arte o levou a experimentar novos desafios, como a política. Em 1988, ele foi pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e à Presidência da República, respectivamente. Nenhuma situação é difícil quando eu falo com sinceridade. Está dependendo dos meus advogados dizerem se eu devo ou não ir ao debate da TV Bandeirantes. Em ambas as tentativas, Silvio chegou a liderar as pesquisas de opinião, mas acabou desistindo. Sua carreira também foi marcada por polêmicas. Em 2003, ele revelou à revista Contigo que os médicos haviam lhe dado apenas mais 6 anos de vida e, por isso, decidiu vender o SBT. Você sabe que eu já vendi as minhas ações para a Televisa e para o Boni. Por quanto? R$1 bilhão. Agora R$1 bilhão cada um. Cada um deles, vão pagar R$2 bilhões. Anos depois, ele afirmou que a entrevista havia sido feita em tom de brincadeira. Em 2001, sua filha Patrícia Abravanel foi sequestrada e mantida em cativeiro por 1 semana. Ela foi libertada, mas, dias depois, o mesmo sequestrador invadiu a casa de Silvio e o manteve refém por 7 horas antes de se entregar. Quando ocorreu o acontecimento com ela, desde terça até agora, eu estou tão sequestrado quanto ela. Chorei de gratidão. Quem é de Deus chora porque é grato. Eu cheguei aqui, eu falei, meu, eu tô em casa. Eu saí gritando de felicidade.
Na vida pessoal, Silvio Santos casou-se pela primeira vez com Cidinha Abravanel, que faleceu de câncer. Mais tarde, casou-se com Iris Abravanel. Além da esposa, ele deixa 6 filhas: Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. 3 delas seguem a carreira de apresentadoras, enquanto as demais estão envolvidas nos negócios do SBT. No início da pandemia do ano passado, Silvio se afastou do canal para ficar em isolamento nos Estados Unidos, mas em julho, aos 90 anos, retornou aos estúdios para gravar seu programa dominical e alegrar o público. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar esta alegria. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado pela recepção. Vai ficar. Até o programa acabar. Hoje nos despedimos de Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão e do empreendedorismo no Brasil. Um homem que, aos 93 anos, não só viveu intensamente ao lado da família, como deixou uma marca profunda em diversas áreas. Quero dedicar um momento para refletir sobre a grandeza do seu legado e as lições que ele nos oferece. Como diz o antigo conselho, retenha o que é bom. E Silvio Santos, com sua história única, nos deixou ensinamentos valiosos, especialmente no âmbito cultural, televisivo e empresarial, que merecem ser resgatados e apreciados. Antes de mais nada, é impossível não expressar minha solidariedade aos familiares, filhas, amigos próximos e todos aqueles que sentiram de perto a perda de Silvio. Mesmo após um longo período de internação e enfrentando o desgaste da idade, a sua partida deixa um vazio, mas também desperta em nós a importância de refletir sobre sua trajetória de vida. Olhando para a carreira de Silvio Santos, não há como não se impressionar com o seu impacto ao longo de tantas décadas. Manter-se relevante em um meio tão volátil como o da televisão por tanto tempo é um feito extraordinário. Ele era dono da emissora, sim, mas isso não diminui o mérito de ter criado um programa que atravessou gerações e marcou a vida de milhões de brasileiros. Silvio Santos é a prova viva de que a comunicação é uma arte e ele a dominava como poucos. Sua capacidade de se conectar com o público, de entender o que seu público queria ouvir, foi a chave para seu sucesso duradouro. Não importa a época, ele sempre soube manter sua essência e se comunicar com clareza e carisma. Mas o que fazia de Silvio Santos um comunicador tão singular? Ao contrário de muitos, ele não tentava agradar a todos os públicos ao mesmo tempo. Ele tinha uma identidade muito clara e se manteve fiel a ela. O programa Silvio Santos não era apenas mais um programa de TV. Era um evento semanal que unia famílias, fazia rir e emocionava. Durante anos, ele carregou a emissora nas costas, enfrentando concorrentes poderosos que apelavam para todos os recursos possíveis na busca pela audiência. E mesmo assim, Silvio Santos se manteve firme, com um estilo único, sem precisar se render a fórmulas vazias ou sensacionalistas. Para quem acompanhou de perto sua trajetória, sabe que ele sempre destacou a importância da família e de suas origens. Não era raro vê-lo falar com orgulho de sua esposa, filhas e de suas raízes humildes. Ele nunca escondeu de onde veio, e isso tornava sua história ainda mais inspiradora. Silvio Santos é o exemplo vivo de que, com trabalho duro e dedicação, é possível transformar a vida. Ele começou vendendo canetas nas ruas, como ambulante, e se tornou um dos homens mais ricos e influentes do Brasil. Essa ascensão não foi acidental. Foi resultado de uma visão clara, de uma inteligência prática e de uma habilidade rara de entender o mercado e o público. Lembro-me de algumas de suas frases que ficaram gravadas na memória coletiva, como o inesquecível "Quem quer dinheiro?".
Quem nunca tentou imitar a voz de Silvio Santos, seja em brincadeiras, seja em momentos de descontração, ele criou bordões que atravessaram gerações e sua marca ficou tão forte que mesmo após sua partida, ainda vamos ouvir essas expressões por muito tempo. Ele conseguiu algo raro, transformar sua imagem em algo universal, que transcende o tempo e continua relevante. Do ponto de vista do marketing e do empreendedorismo, Silvio Santos nos dá uma lição clara. Construir uma identidade sólida, com autenticidade e consistência, é essencial para alcançar o sucesso. Ele falava diretamente ao auditório feminino, com uma linguagem acessível e próxima, criando uma conexão que se manteve ao longo dos anos. Uma de suas frases mais emblemáticas é: "Quando eu morrer, ninguém vai me substituir. O programa Silvio Santos só existe porque eu existo." Ele sabia que sua presença era o que tornava o programa único, e isso é algo que poucos conseguem alcançar. Mas Silvio Santos não era apenas um empresário ou comunicador. Ele era um exemplo de alguém que soube equilibrar sua vida profissional com valores familiares sólidos. Para ele, a maior felicidade era ver sua família unida e bem. Ele nos mostrou que o sucesso verdadeiro não é apenas financeiro, mas está em construir relações fortes, em manter a humildade e em nunca esquecer de onde se veio. Suas frases refletem essa visão de mundo. Eu nunca pensei no dinheiro, sempre pensei em fazer bem feito. O dinheiro é uma consequência. Essa é uma lição valiosa, especialmente em tempos onde a pressa por resultados instantâneos muitas vezes supera a vontade de construir algo realmente significativo. Na esfera espiritual, essa mensagem ressoa ainda mais forte. Muitos querem as recompensas sem passar pelas dificuldades. Querem os frutos sem plantar a semente. Mas Silvio Santos nos lembra que é preciso trilhar o caminho com paciência e dedicação, enfrentando os desafios e aprendendo com as dificuldades. Não existe atalho para o sucesso verdadeiro, seja ele material ou espiritual. Ele sempre destacou que sua força vinha de Deus, afirmando: "Deus sempre foi minha fortaleza, é Ele quem guia meus passos." Em suas palavras sobre a vida é um presente de Deus e precisamos valorizá-la todos os dias. Em uma era em que tantas pessoas enfrentam crises emocionais e existenciais, essas palavras são um lembrete poderoso de que a vida, apesar de seus desafios, é uma dádiva que merece ser vivida com gratidão. Silvio Santos deixa um legado que vai muito além da televisão ou dos negócios. Ele nos mostra que o que realmente importa é o impacto que causamos nas pessoas ao nosso redor, o exemplo que deixamos para nossas famílias e como vivemos nossa fé. Quando fechamos os olhos para este mundo, o que fica não é o dinheiro que acumulamos, mas os valores que cultivamos e as memórias que deixamos. Silvio nos ensina que a verdadeira prosperidade está em viver uma vida com propósito, onde o trabalho árduo é uma expressão da nossa dedicação e amor pelo que fazemos. Ele também dizia: "A felicidade maior é ver minha família unida e bem." Esse foco nos relacionamentos, naquilo que realmente importa, é algo que deveríamos todos valorizar. A busca por sucesso não deve nos afastar dos nossos princípios ou nos fazer esquecer das pessoas que amamos. Silvio Santos nos mostrou que é possível alcançar grandes feitos sem perder de vista o que realmente importa. Ao olharmos para sua trajetória, podemos enxergar que o maior legado que ele deixa não é o dinheiro, mas os valores que ele transmitiu. O valor do trabalho duro, da dedicação, da importância da família e da fé. E para nós que seguimos em frente, que possamos viver de forma a deixar um legado que seja digno de ser lembrado. Como ele dizia, a vida é um presente, e cada dia é uma nova oportunidade de fazer a diferença. Hoje, ao refletirmos sobre a sua partida, somos convidados a mirar na eternidade.
Construir algo duradouro não é apenas acumular bens materiais, mas plantar sementes de amor, fé e esperança. Silvio Santos, com sua história, nos lembra de que o verdadeiro sucesso é aquele que resiste ao tempo e inspira gerações. Que Deus abençoe e conforte sua família neste momento e que todos nós possamos seguir em frente com a certeza de que o que realmente importa é o que fazemos hoje, preparando-nos para um futuro que, assim como ele, será eternamente lembrado. Silvio Santos nos ensinou que a verdadeira grandeza não está no acúmulo de riquezas, mas em tocar corações, inspirar vidas e deixar um rastro de luz onde quer que se passe. Sua trajetória é a prova de que o sucesso vai além do que se vê. Ele se encontra nos valores que construímos, nas sementes que plantamos e nas vidas que impactamos, sempre guiados pela mão de Deus. Assim como a palavra nos ensina em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Silvio caminhou com essa fé. Mais do que um empresário ou apresentador, ele foi um visionário que entendeu a importância de viver com propósito e fé, de transformar simplicidade em força e de mostrar que, com Deus à frente, os sonhos podem ser alcançados. Ele caminhou entre gigantes, mas nunca perdeu a simplicidade que o tornava um de nós. E por isso sua presença ecoa não apenas nas telas, mas na alma de cada brasileiro. Ele sabia, como está em Eclesiastes 3:1, há um tempo para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de Silvio aqui se encerra, mas o legado plantado floresce para a eternidade. Ao fechar os olhos para este mundo, Silvio Santos nos deixa um chamado poderoso. A vida é breve, mas o legado que construímos em Deus pode ser eterno. Que possamos aprender com ele a viver com propósito, coragem e amor, reconhecendo como ele que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Assim como o apóstolo Paulo, Silvio não apenas correu a carreira, mas guardou a fé. O legado de Silvio Santos não se encerra com sua partida. Ele floresce a cada sorriso, a cada memória e a cada lição que carregamos em nossos corações. Como nos diz Josué 1:9, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que, como Silvio, possamos ser portadores dessa luz, semeadores de esperança e construtores de um mundo melhor. No final das contas, o verdadeiro sucesso não é o que deixamos para o mundo, mas o que deixamos no coração das pessoas, com a certeza de que Deus está no controle de tudo. O palco da vida pode até escurecer, mas as estrelas que brilham no céu, guiadas por trajetórias marcadas pela fé, continuarão a iluminar o caminho para aqueles que ousam sonhar, lutar e acreditar. O espetáculo da vida é único e Silvio Santos nos mostrou como vivê-lo para a glória de Deus. Como diz a Escritura em Salmos 37:23, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Que possamos trilhar nossos caminhos com os olhos fixos no Senhor, deixando um legado que glorifique seu nome e ecoe na eternidade. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira?
apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos. Homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.